eu sou a professora Alessandra Ávila, da oficina de artesanato aqui na MGI, pelo programa PELCS ADAT Ponto de Cidadania. E hoje vamos para a nossa segunda aula de pintura e tecido. Vamos lá? Vamos lá para os materiais que nós iremos utilizar nesse trabalho de hoje. Tinta para tecido nas cores variadas, pincéis da Tigre, que já foi apresentado na primeira aula, uma caneta para contorno ou até mesmo o pincel filete, um risco de bom traço, o carbono, o tecido e a placa de Eucatex ou acetato, que também foi falada na primeira aula. Depois que nós preparamos o tecido, colamos na placa de Eucatex ou no acetato, nós vamos posicionar o carbono, e em cima do carbono o risco, e vamos passar o traço, né, sobre esse risco, bem devagar, para que o risco saia perfeito e legível no tecido. E assim a gente consiga pintar sem erro. Aqui nós já temos o nosso risco traçado no tecido. Então, vamos pintar? Nós vamos trabalhar a técnica da pintura chapada. É uma pintura sem sombra, luz ou degradê, né? Nós vamos trabalhar com uma cor única em cada desenho e depois nós faremos o acabamento com o contorno, ou com o pincel filete ou até mesmo com a caneta têxtil. Nós vamos começar pelo passarinho. Esse passarinho nós vamos trabalhar com nele a cor azul hortênsia e a cor azul cerúleo. Vamos lá? Eu já havia esquecido, vamos utilizar um pouquinho de diluente para que a tinta fica mais maleável para correr no tecido, né? Então, nós vamos começar preenchendo a parte do peito do passarinho, né? Respeitando o limite. Então, nós vamos vir preenchendo, ó, toda a parte do peito do passarinho com azul hortênsia. Vou preencher aqui e logo eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Já dei uma adiantada aqui. Com o azul cerúleo, nós iremos preencher os outros espaços, né, ó. Uniformemente, respeitando o contorno do desenho. Então, nós vamos vir aqui, ó, trabalhando com o pincel e preenchendo uniformemente as asas do passarinho. Sempre lembrando de molhar a tinta o pincel no diluente. Em seguida, carregar com a tinta azul cerúleo. Vamos preencher agora a cabecinha desse passarinho. Respeitando o limite do contorno. Vamos deixar ele preenchido aqui, ó. Uniformemente. Lembrando que essa técnica é de pintura chapada, né? Sem luz, nem sombra ou degradê. O mesmo processo que nós fizemos com o passarinho azul, nós vamos fazer agora com o passarinho amarelo. Vamos utilizar o amarelo canário e o amarelo gema. Então, com o amarelo canário,
nós iremos preencher o rostinho do passarinho, respeitando o limite, como eu já havia falado anteriormente, né? Vamos preenchendo o limite, lembrando sempre de molhar o pincel no diluente, depois na tinta. Passamos o amarelo gema nessa parte da cabeça do passarinho. Preenchemos uniformemente com o amarelo canário, o corpinho e essa asinha. E agora, nós iremos fazer uma misturinha de amarelo gema com um pouquinho de vermelho tomate. Vamos criar a cor laranja. Vamos fazer a cor laranja. E vamos preencher o biquinho aqui do passarinho. Primeiro aqui, a gente já aproveita que estamos com a cor amarela. E nós já preenchemos o biquinho do passarinho com a cor laranja. Uma mistura de amarelo gema com vermelho tomate. E o outro biquinho também, nós já vamos deixar preenchido com essa misturinha. Agora, nós vamos para a parte da casinha, né? Vamos pintar a parte da casinha. Para essa casinha, nós vamos utilizar a cor pêssego. A cor pêssego e o marrom café. Com a cor pêssego, nós vamos preencher toda essa parte da parede da casinha. Molha aqui no diluente, molha o pincel na tinta e vem preenchendo aqui. Lembrando de respeitar sempre o limite aqui das pétalas, das florzinhas, das margaridinhas. Então, vamos preencher toda a parede, respeitando a janelinha, e nós já vamos voltar. Com marrom café, nós vamos preencher todo o telhado e a janelinha da casinha aqui dos passarinhos, né? Então, sempre molhando o pincel no diluente, depois na tinta. Nós vamos cobrir todo o telhadinho com marrom café. Assim. Vai ficar bem bonitinha a nossa casinha, né? Olhando assim, parece não estar interessante, né, a pintura, mas quando nós viermos com acabamento, ela vai ficar bem bonita, vocês vão gostar. É uma pintura simples, mas que deixa o trabalho muito bonito no final. Preencheu o telhadinho da casinha de marrom café, as paredes de pêssego. Nós agora vamos trabalhar com o sépia. E o pincel número 2, um pincel menor, né? O número 2, referência 151 da Tigre. Nós vamos preencher essa parte aqui, ó, inferior do telhadinho. Vamos deixar ela preenchida aqui, ó, uniformemente. Deslizando bem a tinta, né, alisando bem, para não deixar a textura muito grosseira. Desmancha bem, respeita o limite do traçado, do risco. Aqui também, essa parte aqui da janelinha, ó, nós vamos preencher com sépia. E o pincel número 2, ele é bom por causa disso, que dá pra pintar essas partes pequenas. Ó,
esses cantinhos aqui, ó. Ele vem até no final. Mas, caso tenham dificuldade de trabalhar esses cantinhos com o pincel número 2, vocês podem utilizar o filete para fazer os cantinhos, tá bom? Vamos terminar de preencher aqui e nós já voltamos. Com o verde grama, nós vamos pintar o caule onde os passarinhos estão pousados, né? Então, vamos só preencher todo o caule, ou o tronco, como queira, né, ó, com o verde grama. Pode passar por cima da patinha do passarinho, não tem problema. Ou do pezinho, né, como queira, do passarinho. Vamos preencher aqui. Até o final. Isso. Desmancha bem a tinta, alisa bem, estica bem, como diz, né? E assim nós fizemos todo o caule onde os passarinhos estão assentados. Agora, nós vamos para as borboletas. Para a borboleta, você vai usar uma tinta colorida da sua preferência, ou até mesmo a tinta branca e o sépia. Para as borboletas, nós vamos utilizar o amarelo ouro, o azul mar e o rosa chá, ou a cor que você queira. Então, nós vamos preencher a asinha da borboleta com, aqui eu tô utilizando o rosa chá, né? Ó, desmancha bem a tinta. O pincel é o número 2, né? Para partes pequenas, pincel pequeno. Ó. Só preencher. Lava o pincel, muda de cor. Vamos preencher essa daqui com o azul mar. Estica bem a tinta, desmancha bem. Não tenha medo de molhar bem o pincel na tinta, para poder ficar bem uniforme, não ficar nenhum espaço, né, sem a tinta. E agora, a última borboleta, nós vamos pintar de amarelo ouro, vamos preencher. Com amarelo ouro. O corpinho da borboleta, nós vamos utilizar o sépia, ou também pode fazer com a caneta têxtil, né? Com a caneta têxtil também dá certo, ó. Só preencher, ó, e puxar. É até mais prático, né? A caneta têxtil pode ser essa, ou essa daqui que estamos mais acostumados, né? Da Acrylex, a Acrypen. Mas também dá pra fazer com o pincel 2, ou o filete. Molha no sépia. Preenche aqui, ó, a cabecinha da borboleta e puxa o corpinho. Ó. Agora, nós vamos pintar as abelhinhas. Temos duas abelhinhas. Aqui tem uma e aqui tem a outra. Primeiro, nós iremos preencher a asinha com a tinta branca. Nós vamos com o pincel
número 2, né, da tigre, 151. A gente vem preenchendo as asinhas dela, ó. Preenche bem. Lava o pincel. Vamos pegar a tinta amarelo ouro e vamos preencher essa parte aqui do corpinho. Aqui, ó. Também desmancha bem. Limpa o pincel. E vamos fazer com a tinta preta, aqui, ó, a cabecinha da abelha. E com o pincel filete, nós vamos fazer as listrinhas da abelha. Ó. A mesma coisa nós iremos fazer nesta abelhinha. Agora, nós vamos pintar essas margaridinhas e as folhas. Vou fazer a demonstração. As margaridas, essas florzinhas, elas podem ser coloridas. Vocês podem fazer a colorida ou se quiser fazer uma cor só, não tem problema. Eu vou fazer a demonstração dessas aqui. A folha, nós iremos preencher com o verde pistache. É só preencher a folha com verde pistache, ó, não tem erro. Porque depois, com o pincel filete ou a caneta, nós vamos fazer o traço. Só preencher todas as folhinhas com o pincel filete. Como que eu identifico a folhinha? Geralmente, as folhinhas, elas vêm com um tracinho dentro, né? Essa aqui, por exemplo, tá sem o traço, mas geralmente elas vêm com esse tracinho aqui dentro. Aí, é só preencher elas de verde pistache. Depois que secar, nós vamos fazer o contorno. Agora, vamos pra margarida. Essa margaridinha. Vou preencher essa daqui porque ela tá por trás dessa. Então, nós vamos preencher primeiro essa margaridinha, sempre que tá por trás primeiro, né? Depois, nós vamos fazer a que tá pra frente. Respeitando o limite do risco, ó. Preenche. Pétala por pétala, devagar, né? Vamos preencher com o pincel 2, porque as pétalas são pequenas, então, para risco pequeno, pincel pequeno. Lembra sempre disso, né? Para não borrar, não sair fora do espaço traçado, né? Ó, fez a pétala, essa daqui eu fiz cor de rosa. E agora, essa outra aqui eu vou fazer vermelha. Ó, vou preencher a pétalas de vermelha. Vamos pintar todas as flores, pintar a abelhinha e nós já voltamos, tá bom? Com a pintura pronta, né, já preenchemos as margaridinhas, florzinha, já fiz esse olhinho aqui do passarinho. Com o cabo do pincel, vocês vão molhar na tinta preta e vão pingar aqui onde é o olhinho do passarinho, ó. Aqui e aqui, ó. Basta só dar um pinguinho. Agora, né, lembrando sempre que a pintura já deve estar seca, nós vamos pegar a caneta
e vamos fazer o contorno. A caneta, ela dá mais firmeza na mão, mais prática, né, ó. Nós vamos contornar todas as florzinhas, contornar aqui o miolinho. Não precisa apertar a caneta, pega de leve, né? E vem fazendo o contorno das florzinhas. Olha como já vai destacando, né? Já vai dando mais vida no trabalho. É muito mais prático e também vai ficar bem bonitinho. A asinha aqui da borboleta. Pra quem não tem a canetinha, não tem essa caneta têxtil, pode estar usando o pincel filete, né? Vou fazer aqui para vocês verem que dá para usar também o pincel. Vamos lá, deixa eu só terminar esse contorno. A caneta, ela vai dar mais firmeza, né? Para quem não tem tanta prática em utilizar o pincel filete. Mas com o pincel filete, nós vamos pegar um pouquinho da tinta preta, colocar aqui, ó, no pratinho, colocar uma gotinha de água, dar uma diluída, pra ela não ficar tão homogênea, ela ficar mais molinha. Aqui. E daí vem dar uma tirada de excesso da tinta e vem com o pincel, ó, na pontinha do pincel, ó. Vem fazendo o contorno. Dá para utilizar o filete também, para quem ainda não tem a caneta, tá? E assim a gente vai fazendo o contorno aqui, ó. O passarinho, vamos contornar as asas. Vamos fazer aqui esse passarinho, ele é chique, ele tem a sobrancelha. Vamos fazer um tracinho aqui debaixo do olhinho. Esse aqui também, ó. Fazer um tracinho debaixo do olhinho. Vamos contornar todo o trabalho e já voltamos para vocês verem como ficou, tá bom? Agora aqui, ó, no acabamento, né, já contornamos todo o nosso trabalho, toda a nossa pintura. Aí, dentro das pétalas, a gente vem dando um puxãozinho assim, ó, com a canetinha preta ou pincel filete preto. E dá um tracinho dentro do miolinho da flor, ó. Na pétala, um tracinho curto e dentro do miolinho, mais um tracinho preto. E assim ficou o nosso trabalho nessa segunda aula de pintura em tecido, né? Espero que vocês tenham gostado. É um trabalho simples, prático, né? A pintura chapada, sem luz, sombra ou degradê. E eu aguardo vocês na nossa terceira aula. Um beijo carinhoso e até a próxima!